que entretanto saíram. Mas é verdade que realmente em Portugal não há muita publicação de autores do pensamento político palestiniano. Não quer dizer que não haja noutras línguas. E em inglês há vários livros publicados, inclusive estão agora a ressurgir, como o Canafani, que foi publicado recentemente em inglês pela Pluto Press e pela Verso, e entretanto também noutras línguas têm vindo a ser publicados, etc. Eu creio que é isso, que há essa redescoberta também desses autores por causa desta questão, porque é importante, ou tornou-se mais relevante, se calhar hoje, mais do que há 3 anos, perceber exatamente como é que esses autores pensavam. Ora, o Orientalismo é estudado por muita gente e é um livro que tem estado sempre disponível. As edições Colibri faliram, mas ele saiu logo a seguir nas edições 70 e está aí para quem quiser adquirir. Eu imagino que já tenha feito várias reedições do livro. Também é verdade que eu se calhar sou um pouco ignorante em relação àquilo que poderá ser o pensamento político palestiniano. Não tenho assim um conhecimento vasto de autores, mas sinto que há muitos autores palestinianos que se expressam politicamente de outras formas. Bem, uma dessas outras formas é a arte, não é? E a arte contemporânea, não é? Portanto, de falar de pessoas como Larissa Sansur, ou Emily Jassir, ou muitos outros, não é? O Forensic Architecture, muitos outros. Quer dizer, eles estão em Basel, eles estão em Londres, estão em Nova Iorque, estão em São Paulo, estão no Catar, estão nos Emirados, estão por todo lado, não é? E, portanto, nós no Uncommon Ground temos tido uma representação talvez maioritária de autores palestinianos e árabes do que autores não, artistas, talvez israelitas. Não é? Mas é importante também há artistas israelitas que elaboram de forma pertinente sobre o conflito. Não é? Quanto à edição, isso tem a ver com a natureza do dito conflito, que não é um conflito, é uma forma de colonialismo, não é? Mas o que se passa na Palestina foi fabricado na Europa, não é? Portanto, é uma extensão da judeofobia ocidental, não é? Em 1947, os Estados que aprovam a partição da Palestina, por exemplo a Rússia, isto não exprimem apoio nenhum ao movimento sionista. A ideia de criar um Estado judaico na Palestina é um expediente bestial, mesmo a jeito, para mandarem para lá os judeus sobreviventes do Holocausto que eles não queriam que reconstruíssem as suas vidas na Europa. É tão simples quanto isto. Ucrânia idem, Polónia idem, Grã-Bretanha idem, Estados Unidos da América tinham as fronteiras para a migração judaica fechada. Portanto, é assim, não é? Portanto, quando há 2 anos recebemos o Shlomo Sand para apresentar os seus livros aqui em Lisboa, nos estúdios Victor Cordon, ele disse: eu nasci num campo de pessoas deslocadas, a minha família era muito pobre, estávamos a viver miseravelmente, portanto, num sucedâneo do campo de concentração. Os pais deles encontraram-se num campo de concentração. O meu irmão ainda conseguiu emigrar para o Canadá, nós não conseguimos. Portanto, nós fomos rejeitados pela Europa e acabámos na Palestina. Portanto, quer dizer, é óbvio que existem as vozes palestinas e são muito constantes na sua afirmação de que, bom, mas o Holocausto foram vocês na Europa que produziram, não nós portugueses, não é? Mas, bom, e nós é que apanhamos com as consequências disso, não é? Portanto, aqui as vozes palestinas são numa... Quer dizer, quando o Ilan Pappé escreve para um público ocidental, não é? Então, quando o israelita escreve para um público ocidental,
mas ele vem fazer justiça a uma tradição oral, não é? O Lampapa escreve o livro dele nos anos 90, na sequência da visita, da abertura dos arquivos históricos relativos a 48, são 50 anos, portanto 48 mais 50 dá 98, não é? 98. Mas o livro tem tanto documentação que ele exuma dos arquivos históricos, como da tradição, da memória da Nakba, da memória oral. E essa memória atravessou 50 anos. Quer dizer, de facto, podíamos ter ouvido essas memórias, não é? Mas pronto, isto tem a ver provavelmente com a economia dos livros, não é? É o Lampapa que vem fazer justiça a essa, 50 anos depois, a essa memória, não é? Mas eu acho que é importante, quer dizer, não basta, em relação à questão Israel-Palestina, não basta ouvir de facto os palestinos. Isso é importante ouvi-los, não é? Mas é uma questão que é cozinhada, que é fabricada na Europa, ok? Na Europa Central e na Europa do Leste. Portanto, é preciso perceber essa dimensão, e quem está em melhores condições para bom, qualquer guia turístico que nos guie através da Palestina, Hebron, Nablus, qualquer coisa assim, mas alguns génios de sítios onde eu fui com guias palestinos, eles conhecem melhor do que eu conhecia na altura, não é? Quando fiz isto, 2017, 2018, eles conhecem melhor a história do antissemitismo ocidental, não é? A história do Holocausto e o que é que o significado do que eu, certo? Mas depois, quando chegamos ao plano editorial, pronto, de facto, são pessoas como Ilan Papas, Shlomo Sand, Avi Shleim, são Dan Peretz. Há muitos historiadores, de facto, israelitas que lançam uma luz sobre o que é sobre essa história, não é? A história dos judeus na Europa, e como é que isso vai projetar sobre o espaço palestino. E eu acho que sem essa crítica já nos foi feita, a dada momento, quando trouxemos cá no Ararat, achado, mas vocês têm sobretudo trazido autores israelitas, e a Ararat era de facto a primeira grande intelectual palestina que trouxemos, e entretanto já veio mais 2 vezes a Lisboa, não é? Mas é a natureza desta história, quer dizer, nós não podemos prescindir dos autores alemães e israelitas que trabalham sobre esta história. De facto, tem a ver com a natureza da história. Pois, eu também não tenho grandes ideias a acrescentar sobre, mas creio que isso está relacionado com esta percepção, se calhar pode dar os anos mais recentes, mas de facto um grande eurocentrismo na informação, na academia, e portanto o que faz com que de facto sejam autores que não sejam ocidentais, não estejam tão na berra, não tenham tanta visibilidade, não tenham tanto interesse por parte do público, não é? E depois estamos realmente numa economia aqui de mercado, vamos lá, do livro, em que as edições de facto têm que dar algum resultado financeiro, e por aí fora, se não há interesse, se não há visibilidade, se a comunicação social não fala sobre eles, pronto, estamos àquela história do tal muro que é muito difícil furar, de facto não tenho soluções nem grande
otimismo sobre como as coisas se podem evoluir. Pronto, estou agora, por exemplo, de uma pessoa que fez um prefácio para um dos nossos livros, o Mamadou Ba, que fala muitas vezes, e fala muitas vezes no espaço público português sobre as questões de colonização cita sempre muitos pensadores, filósofos, historiadores, africanos e por aí fora, que são um pouco. Ele acabou por ter que, no fundo, de certa forma, quase fugir, para o Canadá, para ter alguma paz de espírito, porque não conseguia andar na rua sem o chatear e por aí fora. E, portanto, não é isto, quer dizer, estamos também num país muito, acho eu, muito conservador, fechado, as instituições são muito conservadoras, reacionárias mesmo, portanto, não todas, mas pronto, as generalidades das eleições, portanto, enfim, não tenho muito a dizer sobre esta questão, a não ser um certo desalento que também não vou transmitir mais para não deixar toda a gente. Já agora, pois, apesar de tudo, há uma certa especificidade não editorial, mas política da situação portuguesa, não é? Porque, de facto, a questão da transmissão de uma verdade sobre o que é que se passa em Israel e Palestina tem estas dificuldades, já falámos, de podermos aceder ao público em geral e podermos contar com a ajuda dos média principais. E vocês não tentam, mas nós tentamos muito aficadamente e o resultado é nulo, não é? Mas não são as mesmas dificuldades que noutros contextos, ok? E onde é que eu quero chegar? Este textinho que eu escrevi sobre o Melo Antunes é de facto, pronto, foi, portanto, dada a minha formação de base, eu não tenho também um conhecimento muito desenvolvido sobre a história do país, não é? Sou português, portanto conheço algumas coisas, não é? Mas neste quadro do nosso interesse pela questão da Palestina, chegámos de facto a 1975. Não é? Em 1975 há uma resolução na ONU que identifica o sionismo como uma forma de racismo e discriminação racial. E Portugal é um dos poucos países ocidentais, a resolução passa, é um dos poucos países ocidentais que vota favoravelmente. E nessa, passado um ano, esse voto gera algum nível de alguma contestação nos jornais, há uma série de artigos a favor e contra. E em 76 o Melo Antunes vai abandonar o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, mais tarde voltará a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas em 76 ele escreve um longo artigo, são 4 páginas do Diário de Lisboa, aquelas páginas grandes, 4 inteiras, cheias de texto, onde ele apresenta o que é a nova política externa de Portugal. Vai ser muito diferente do que era no regime do Estado Novo. E tem uma coluna sobre o sionismo, uma coluna sobre o Médio Oriente e tem uma parte do texto sobre o sionismo. Nessa coluna ele diz o seguinte: no campo da prática, o povoamento por israelitas de um território já habitado constitui uma colonização forçada e pressupõe a expulsão dos palestinianos ou a sua redução a um estado de sujeição. É, pois, uma situação colonial ou neocolonialista. Portanto, isto é só uma pequena frase, o texto é mais longo e é muito interessante. Muito interessante. Porquê? Porque o Melo Antunes, de facto, leu esta história básica a que eu acedi através do Shlomo Santo, que vai escrever nos anos 2000, mas ele em 75 já tem os dados fundamentais da situação política do Médio Oriente, convergem com o que o Shlomo Santo, com o Ilan Pappé vão escrever muito mais tarde. Na visão dele, os palestinianos são autóctonos da Palestina, são indígenas da Palestina, e os judeus que vêm colonizar a Palestina são russos, europeus. Para ele não há qualquer dúvida.
ok? Isso está no texto dele, não é? Nada disto impede que ele recuse o Estado de Israel. Ele diz, não, o Estado de Israel existe, estamos dispostos a estabelecer relações diplomáticas, disponíveis, etc, etc. Mas a questão de fundo da natureza da colonização sionista da Palestina está perfeitamente compreendida num texto que cabe numa folha A4, certo? Sendo que sobre este assunto muito mais longamente vão-se exprimir alguns destes autores que temos traduzidos. E é esta a base do consenso nacional relativamente à situação dos dois Estados. Não é? Nestes últimos 50 anos, a partir portanto, desde o 25 de Abril até cá, os governos PS, PSD vão alternando. Tivemos, a dado momento, por exemplo, como Ministro dos Estrangeiros, um Paulo Portas, mas nem sequer o Paulo Portas furou este consenso. A solução é dois Estados, a Palestina, os palestinos têm direito à autodeterminação, etc, etc. Certo? Portanto, há de facto uma estranha... Isto é uma nota de otimismo, não é? Eu sou pessimista relativamente à possibilidade dos média, contarmos com os média, mas, de facto, na ação diplomática, o país tem sido excepcional, tem sido, de facto, notável. Okay? Podia ser um bocadinho mais acelerado do que ser gostado, tendo mais oportunidades por isso. É verdade. Mas por outro lado, se tu vês esta... Eu não conheço a história diplomática toda, não é? Há um investigador da Universidade Nova, com o qual já troquei vários e-mails, é o Pedro Oliveira, que tem desenvolvido um projeto que é a história, Memória Oral da Diplomacia Portuguesa, que se encontra online, são umas entrevistas que ele faz aos antigos diplomatas, e ele já entrevistou um Fernando Neves, que foi um diplomata que fez carreira na ONU, em Nova Iorque, o Luís Castro, que foi Ministro da Cultura, como é que ele chama? Luís Castro Mendes, Luís Castro Mendes. Portanto, ele tem entrevistado assim uma série. E ele também está interessado nesta questão da Palestina, e portanto vai-lhes perguntando sobre a questão da Palestina. E é evidente que há uma constância, de facto. Há, de facto, um consenso nacional relativamente a que a Palestina tem que ter um Estado. Não é? Pronto, mas há aqui uma questão tática, já podia ter sido antes. Pronto, mas não é essencial, é meu ver. Curiosamente, o Mel Antunes não é um personagem, como vocês sabem, menor da nossa história, não é? Foi ele que costuma-se dizer que é o arquiteto da democracia que temos e o arquiteto da descolonização. Tem uma biografia, há uma biografia, uma é da Maria Teresa Craveiro, que tem umas 200 páginas, e depois há outra da Maria Inácia Rejola, que são 500 páginas. Procura-se uma notícia sobre este facto e não há. Nas biografias do Mel Antunes não há notícias sobre este facto. Apesar dele ser o homem que mete a pedra de fundação desta história, que é uma história que a mim me honra, francamente, é uma história que eu acabo de conhecer, quer dizer, há um ano e tal, não é? Apesar disso, é um personagem que é varrido debaixo do tapete. E a razão interessante pela qual é varrido debaixo do tapete é porque, de facto, para o Mel Antunes não há qualquer ideia